E aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, a gente vai desvendar um mistério que assombra muita gente desde a escola, mas que, na verdade, é super útil e mais fácil do que parece. A porcentagem fica comigo até o final, porque eu garanto que você vai sair daqui entendendo tudo e nunca mais vai passar perto na hora de calcular um desconto ou entender um gráfico. Vamos começar pelo básico do básico. O que raios é porcentagem? O nome já dá uma dica, né? Porcentagem. É uma parte de 100. Imagina que você tem uma pizza gigante cortada em 100 pedaços exatamente iguais. Se você pegar um desses pedaços, você pegou 1% da pizza. Se pegar 20 pedaços, você pegou 20%. Simples assim. O símbolo que a gente usa, aquele com as duas bolinhas e uma barra, significa exatamente isso, dividido por 100. Então, quando você vê 20%, o que você precisa pensar é 20 dividido por 100. Essa ideia de dividir algo em 100 partes iguais é super poderosa, porque nos ajuda a comparar coisas diferentes de um jeito justo e padronizado. É como se a gente colocasse tudo numa mesma régua de 0 a 100. Agora, vamos trazer isso para a vida real, onde a gente encontra porcentagem no dia a dia. A resposta é em todo lugar. Quando você vai numa loja e vê aquela placa enorme, promoção, 50% de desconto, isso é porcentagem. Quando você olha a bateria do seu celular e ela está em 15%, isso é porcentagem. Quando você lê uma notícia que diz a inflação subiu 0,5% este mês, adivinha? Porcentagem, de novo, nos juros do cartão de crédito, no rendimento da poupança, em pesquisas de opinião, em receitas de bolo. É uma ferramenta essencial. Vamos pegar um exemplo prático para a coisa começar a clarear. Digamos que você quer comprar uma camiseta que custa R$ 80, aí você vê que ela está com 25% de desconto. E agora, José, quanto que você vai pagar? Existem algumas maneiras de calcular isso. Vamos ver a mais direta. Primeiro, a gente precisa descobrir quanto é 25% de R$ 80. Lembra que 25% é o mesmo que 25 dividido por 100? Para fazer essa conta de cabeça, uma dica é pensar em frações. 25% é o mesmo que 25 sobre 100. Se a gente simplificar essa fração, dividindo em cima e embaixo por 25, a gente chega em 1 sobre 4. Ou seja, 25% é a mesma coisa que 1/4 de alguma coisa. Então, calcular 25% de 80 é o mesmo que dividir 80 por 4, e 80 dividido por 4 dá 20. Então, o desconto é de R$ 20. Mas calma, essa não é a resposta final. R$ 20 é o valor do desconto, né? Não o preço que você vai pagar. Para saber o preço final, a gente precisa subtrair o desconto do preço original. Então, R$ 80 menos R$ 20 de desconto, o preço final da sua camiseta será de R$ 60. Viu só? Você acabou de economizar R$ 20 usando a matemática. Vamos tentar outro jeito. Se a camiseta tem 25% de desconto, isso significa que você vai pagar o que sobra. O total é sempre 100%. Se tiramos 25%, quanto sobra? 100 menos 25, que dá 75%. Então, em vez de calcular o desconto e depois subtrair, você pode calcular diretamente 75% do valor original. Vamos lá, 75% de R$ 80. 75% é 75 dividido por 100, que dá 0,75. Agora, multiplicamos 0,75 por 80. Essa conta pode parecer um pouco mais chata, mas vamos lá. 0,75 vezes 80. O resultado é 60. Chegamos no mesmo valor final. R$ 60. Os dois caminhos levam ao mesmo lugar. Você escolhe o que achar mais fácil. Pessoalmente, eu gosto de calcular direto o valor a ser pago. Acho mais rápido. Vamos solidificar isso com mais um exemplo? Imagine que seu celular tem uma bateria de 4.000 mAh ou mais, e o ícone na tela mostra que você só tem 10% de bateria restante. Quantos mAh você ainda tem? A gente quer saber quanto é 10% de 4.000. 10% é o mesmo que 10 dividido por 100, ou seja, 0,1. Então, a gente multiplica 0. 1 por 4.000 multiplicar por 0,1 é a mesma coisa que dividir por 10. Então, 4.000 dividido por 10 dá 400. Simples assim.
você ainda tem 400 mAh de bateria. É hora de correr para encontrar um carregador. Agora, uma situação um pouquinho diferente. Às vezes, a gente precisa fazer o caminho inverso. Imagine que você recebeu um aumento e seu salário passou de R$ 2.000 para R$ 2.200. Qual foi o seu aumento em porcentagem? Primeiro, vamos ver qual foi o valor do aumento em dinheiro. Foi de 2.200 menos 2.000 que dá R$ 200. O seu aumento foi de R$ 200. Agora a gente precisa descobrir o que esses R$ 200 representam em porcentagem do seu salário antigo, do seu salário original de R$ 2.000. A referência é sempre o valor inicial. A pergunta é, 200 é que porcentagem de 2.000? Para resolver isso, a gente monta uma fração, colocamos a parte o aumento, 200 sobre o todo o salário original, 2.000. Então, fica 200 dividido por 2.000. A gente pode cortar os zeros para facilitar. Corta um zero de cima com um de baixo, depois outro. Ficamos com 20 dividido por 200, corta mais um zero de cada. Ficamos com 2 dividido por 20. E se a gente simplificar 2 por 20, dividindo os 2 por 2, chegamos em 1 sobre 10. O que é 1 sobre 10 em número decimal? É 0,1. E para transformar um número decimal em porcentagem, o que a gente faz? A gente multiplica por 100. Então, 0,1 vezes 100 é igual a 10. Ou seja, seu aumento foi de 10%. Parabéns pelo aumento. Essa regra é fundamental para transformar uma fração ou um número decimal em porcentagem. Basta multiplicar por 100 e colocar o símbolo de porcento no final. E para transformar uma porcentagem em número decimal, basta dividir por 100. É um caminho de ida e volta. Vamos treinar isso rapidinho. O número 0,5. Para virar porcentagem, multiplica por cento 0,5 vezes 100 dá 50. Então, 0,5 é igual a 50%. E o número 1,2, multiplica por cento 1,2 vezes 100 dá 120. Então, 1,2 é igual a 120%. Sim, a porcentagem pode ser maior que 100. Isso acontece quando há algo mais do que dobra de valor, por exemplo. E o caminho inverso, 45%. Para virar decimal, divide por 100. 45 dividido por 100 dá 0,45 e 3%. Divide por cento 3 dividido por cento dá 0,03. Dominar essa conversão é metade da batalha para entender porcentagem. Vamos voltar aos nossos exemplos práticos. Você está fazendo uma receita que pede 500 gramas de farinha, mas você só quer fazer metade da receita. Metade é o mesmo que 50%. Então, você precisa de 50% de 500 gramas. 50% é o mais fácil de todos. É sempre a metade. Metade de 500 é 250. Então, você vai usar 250 gramas de farinha. E se você estivesse investindo na bolsa e uma ação que você comprou por R$ 50 subisse 8% em um dia, quanto ela estaria valendo? Primeiro, calculamos o valor do aumento. 8% de R$ 50. 8% é 0,08. Então, 0,08 vezes 50. Para facilitar, podemos pensar em 10% de 50 seria R$ 5. 1% de 50 seria 0,5 ou 50 centavos. Como queremos 8%, podemos multiplicar 1% por 8. Então, 8 vezes 50 centavos, que dá R$ 4,00, o aumento foi de R$ 4,00. O preço inicial era R$ 50. Então, o novo preço da ação é 50 mais 4, que dá R$ 54. Você ganhou R$ 4,00 por ação nesse dia. Perceberam o padrão? Basicamente, os problemas de porcentagem se resumem em 3 tipos. Primeiro, achar a porcentagem de um número, como no exemplo do desconto da camiseta. Segundo, descobrir que porcentagem um número é de outro, como no exemplo do aumento de salário. E terceiro, sabendo a porcentagem e o valor que ela representa, descobrir o valor total. Vamos ver um exemplo desse terceiro tipo, que pode ser um pouco mais complicado. Digamos que uma pesquisa eleitoral diz que o candidato X tem 30% dos votos, o que corresponde a 1.500 pessoas entrevistadas. Quantas pessoas no total foram entrevistadas? Nesse caso, a gente sabe que 30% é igual a 1.500 pessoas. A gente quer saber o total, ou seja, quanto é 100%. Aqui, uma ferramenta fantástica é a regra de 3.
a gente monta assim. Se 30% corresponde a 1.500 pessoas, então 100% corresponderá a x pessoas. Agora a gente multiplica em cruz. 30 vezes x é igual a 100 vezes 1.500. 30 vezes, 150 mil. Para achar o x, a gente passa o 30 dividindo. X é igual a 150 mil dividido por 30. Podemos cortar um zero de cima e um de baixo. X é igual a 15 mil dividido por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Então, 15 mil dividido por 3 dá 5 mil. O total de pessoas entrevistadas foi 5 mil. A regra de 3 é sua melhor amiga para resolver esse tipo de problema. Sempre que você tiver uma parte e quiser saber o todo, ou vice-versa, ela funciona perfeitamente. Pessoal, o mais importante é praticar. A teoria é essa que eu passei para vocês. Porcentagem é uma parte de 100 e a gente usa para comparar e calcular partes de um todo. Os cálculos envolvem basicamente multiplicação e divisão. O segredo é ler o problema com calma, identificar o que está sendo pedido e qual valor é a sua referência. O seu 100%. Da próxima vez que você for ao supermercado, olhe os descontos e tente calcular o preço final de cabeça. Quando ler uma notícia com gráficos de pizza, tente entender o que cada fatia representa. Use o dia a dia como seu campo de treinamento. Quanto mais você praticar, mais natural e automático isso vai se tornar. E aí, clareou um pouco? Espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado vocês a perderem o medo da porcentagem. É uma ferramenta matemática super poderosa e que, como vimos, aparece o tempo todo na nossa vida. Se você gostou desse conteúdo, se te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar aquele like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito o nosso trabalho a chegar a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas aulas. A gente sempre traz conteúdo de um jeito descomplicado para facilitar a sua vida. Tem alguma dúvida? Ou talvez um outro exemplo do dia a dia onde você usa a porcentagem? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar. Eu adoro ler os comentários e trocar ideia com vocês. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!